de quando em quando por aí, alguma marca sai com um produto que deveria ter vergonha de sair da fábrica. Coisa mal feita, que desperdiça matéria-prima, desperdiça as horas do trabalhador e ainda deixa o consumidor para lá de insatisfeito. E olha que eu tenho exemplo para mostrar, hein? Que tal um produto que tem uma tampa que, para ser rosqueada, para ser fechada, depende de um tutorial no YouTube, de uma gambiarra e também de vaselina. E que tal o console de videogame, que para fazer funcionar você tem que enrolar numa toalha, daí fazer um cafuné, de repente servir um chá. Ruim, né? Só não é pior, rapaz, que o guarda-chuva que gera uma corrente de ar para impedir a chuva de te molhar. Só que aí o guarda-chuva faz você se molhar ainda mais e molha todo mundo ao redor. Vamos falar de produto ruim, coisa mal fabricada, porcarias inúteis. E é claro que você, como eu, né, reclama de tudo isso, mas continua comprando, porque você está aí submetido a essa coisa maligna chamada de engenharia do consumo. Sabia? Tem gente que ganha bastante dinheiro para adestrar consumidores como você e eu. Bora saber como é que esses caras trabalham, quem é a referência deles e bora ficar esperto também, né? Traz seus neurônios para brincar aqui no meu parquinho que você vai sair mais garantido. Vamos nessa. Isso aqui é uma bolsa de hidratação. Uma vez eu deixei ela pendurada assim na janela secando. A vizinha olhou de longe, perguntou se eu estava usando bolsa de colostomia. Mas não, isso aqui é uma bolsa de hidratação. Tá familiarizado com o conceito, né? Você coloca isso aqui numa mochilinha, aí coloca a mochilinha nas costas e assim você consegue tomar água enquanto corre, enquanto anda de bicicleta. E aí, que qualidades precisa ter esse produto que é feito para carregar água? Primeira delas, não vazar. Não, porque um objeto que é pensado para carregar uma coisa e deixa cair essa coisa é um objeto que derrota o seu propósito. E foi esse problema que eu encontrei quando eu tirei o meu da embalagem. Eu tento encher, eu tento fechar a tampa e sempre vaza. Não importa o que eu faça. Eu gastei horas e horas tentando lacrar isso aqui. Eu não consegui. E aí, não tem jeito, né? O que acontece? Você começa a se achar burro. Você olha para esse negócio pingando ali e fica pensando, pô, será que sou eu que não sei fechar uma tampa? Será que eu sou tão incompetente assim? Vamos respirar. Vamos respirar. Se fosse uma bolsa de colostomia, aí que eu tava ferrado mesmo, né, cara? Eu fui pra internet tentar achar uma solução para isso aqui e fiquei pasmo com o que eu descobri. Sério, eis que o fabricante do produto publicou um tutorial em vídeo aqui no YouTube ensinando a lacrar a bolsa de hidratação. Minha amiga, meu amigo, você está entendendo isso? É um tutorial ensinando a fechar uma tampa. Esse vídeo existe, está publicado no site oficial da marca. E olha lá, ó, na mão desse gringo, rapaz, o produto funciona, tudo encaixa certinho, até faz aqueles barulhinhos gostosos ali, ó, das peças se encontrando, sabe como? Clicks right in. Aí eu termino de ver esse vídeo, não consigo fechar minha tampa nem assim e saio com a autoestima ainda mais arregaçada, né? Caramba, esse cara aí é muito mais habilidoso do que eu. Eu apanhando aqui há 1h30 para fechar uma tampa. O cara em 53 segundos resolve? Que é isso? I hope these tips helped you and we'll see you out on the trail. Aí o que eu faço na sequência? Vou ler os comentários, né? Só para ver se eu encontro mais gente mais habilidosa do que eu que consegue fechar uma tampa enquanto eu fico aqui me ferrando. Só que não, né? Olha lá, segui suas instruções várias vezes e não consegui impedir que minha mochila vazasse na tampa. Não até conseguir um hack de um vídeo diferente do YouTube. E besuntar o anel de arruela com vaselina. É vaselina isso aí, né? É, acho que é. Daí já tá de sacanagem, né? Não sou eu que sou burro, pô. Agora é o produto que é ruim, vamos combinar. Quer dizer, o fato do produto ser ruim também não exclui a possibilidade de que eu seja burro.
Tem isso, né? Mas esquece isso. Um produto feito para carregar água que precisa de um tutorial para fechar a tampa e uma gambiarra com vaselina para não vazar, ó, esse não pode ser um produto bom. Aliás, eu tive que ir atrás do vídeo que foi mencionado ali, que tem o hack, que tem a gambiarra, para passar vaselina e fazer esse negócio parar de vazar. Eu quis assistir esse vídeo. Eu sei que alguns de vocês não gostam quando tem esses trechinhos de react aqui. Depois a gente conversa sobre isso, vai. Primeiro aprecie aqui a gambiarra comigo. Get a hold of some petroleum jelly. It doesn't really matter what kind. And then you're going to carefully take out the O-ring from the... Primeiro tem que arrumar ali o petroleum jelly. Aí tem que tirar esse anel de borracha da tampa. Cap in your reservoir. And you can see how I've carefully loosened it right here. And just be careful that you don't tear it. It's really not that difficult. E ainda tem que tomar cuidado, que é para não arregaçar o anel de borracha quando tira ele dali. Tá certo. Now once you have it removed, what you're going to do, you're going to apply a thin layer of petroleum jelly and sort of smear it around and smooth it out a little, as shown here. E aí depois que você tira o anel, você besunta e depois põe de novo. Caramba, cara, isso não pode estar certo. Nos comentários desse vídeo tem gente dizendo que deu certo, tem gente dizendo que não conseguiu fazer funcionar e tem gente perguntando se a água não fica com gosto esquisito. Seria a minha pergunta também. Só para constar, depois eu fui me entender melhor com outro tipo de bolsa de hidratação, que tem um design diferente e é bem mais barato. Nesse aqui, ao invés de rosquear uma tampa, tudo que você tem que fazer é passar esse grampo, desse jeitinho aqui, ó. Eu sei que não inspira muita confiança, mas ao contrário do outro modelo, esse aqui se revelou muito mais funcional para mim. Olha lá, ó. Não escapa nem uma gotinha. E acho que a minha decepção com o produto que eu mostrei antes só não pode ser maior que o preço, né? Pode passar fácil dos R$200. E aí eu me pergunto, como pode uma tampa de R$200 sair da fábrica sem cumprir sua função, que é tampar? Que mundo é esse em que agora eu tenho que assistir vídeo de life hack para aprender a rosquear uma coisa na outra? Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não! Intervalo curtinho para a gente trocar uma ideia sobre o que a gente está fazendo aqui e como melhorar. Queria tratar desse comentário aqui, ó. TV Cringe vai virar um canal de react ou de ensaios? Não é crítica ao conteúdo, apenas uma observação. E se fosse crítica, também estava ótimo, porque ajuda a me colocar no caminho certo. Sobre react e vídeo ensaio. Jogo rápido, deixa eu explicar. A ideia da TV Cringe não é fazer exatamente vídeo ensaio, é fazer vídeo colagem. A gente está chamando assim. Um vídeo feito com pedacinhos de vários outros materiais audiovisuais, também pesquisas, livros, tudo. E é uma fórmula que a gente ainda está desenvolvendo aos poucos aqui. Junto com vocês a gente está descobrindo onde é melhor dublar, onde é melhor legendar, que tipo de imagem a gente deve usar aqui ou ali. Então critica, opina, orienta a gente aí na caixa de comentários, porque aí você também ajuda a definir o que esse projeto vai ser no futuro, porque, ele ainda está tomando forma. E claro, se você quiser se inscrever no canal próprio aqui da TV Cringe, eu vou agradecer muito, tá? TV Cringe Brasil, nosso novo endereço aqui no YouTube. Não é impressão minha e não é impressão sua, tá? Hoje tudo dura muito menos, tudo quebra muito mais fácil, tudo estraga mais rápido. Tem bastante dados sobre isso e a gente vai chegar lá. O importante é que você saiba que a minha bolsa de hidratação é só um exemplo. Tem muito mais coisa na história da manufatura que saiu da fábrica sem funcionar direito. Acontece direto e, na maioria dos casos, as empresas conseguem desviar a atenção dos seus erros. Só que, às vezes, uma ou outra falha grave fica famosa. Quando a Microsoft lançou o Xbox 360, por exemplo, deu ruim. Uma luz vermelha lá na frente do console do videogame piscava
E aí o videogame simplesmente parava de funcionar. Aí danou-se. O que começou em fórum de gamer foi parar no noticiário da noite nos Estados Unidos. Ah, the red rings of doom signal that your Xbox 360 is fried. Microsoft hasn't specified the cause, but users say the console's cooling system just can't take the heat of a lot of play. Esse tipo de coisa acontece o tempo todo e nunca vira notícia. Muitas vezes, o consumidor sai pensando até que o culpado é ele, que não soube usar o produto. Só que, nessa história do Xbox não teve jeito, né? Porque só no primeiro ano de lançamento do videogame, eles venderam lá 10 milhões de unidades do Xbox 360. Então não teve jeito, apareceu na televisão, ficaram mostrando lá até um truque que os caras faziam com uma toalha, que era para dar meio que um choque de temperatura lá no videogame, obrigando ele a funcionar. E o Xbox 360 foi um sucesso, apesar desse lançamento. Por quê? Porque no fim das contas, ele era um bom produto. Um bom produto lançado com um defeito gravíssimo de fabricação para chegar às lojas a tempo das datas comemorativas, de maneira desrespeitosa com o cliente. Mas um produto bom mesmo assim. Não dá para ter tudo, né? A vida é dura. E esse é o caso de um produto bom com um problema horrível. Mas tem produtos que estão assim fadados ao fracasso, mesmo que funcionassem. Um bom exemplo deve ser o guarda-chuva a ar. Já ouviu falar desse negócio? É uma vara que solta para cima ali um jato de ar, impedindo a chuva de cair na sua cabeça. Quem teve essa ideia conseguiu convencer um monte de gente do mundo inteiro de que era uma ideia muito legal, era uma ideia muito boa, e aí levantou mais de 100 mil dólares para desenvolver esse produto aí. Primeiro parecia uma coisa bem bacana, né? Parecia mesmo ali uma coisa compacta, fácil de usar. Mas aí, quando o produto foi lançado, começaram a aparecer os problemas, alguns meio ridículos. Para gerar corrente de ar, o guarda-chuva precisa de uma bateria enorme. E para gerar corrente de ar, ele também tem que fazer muito barulho. Tem que fazer tanto barulho quanto um secador de folhas profissional. E aí eu já não sei o que é pior, se é se molhar ou se é se submeter a uma corrente de ar forte como a de um troço desse aqui. Isso aqui não é brincadeira. Ninguém precisava revolucionar o guarda-chuva, esse belo objeto. Ainda assim, milhares de pessoas pegaram seu dinheiro, foram lá e investiram nessa ideia, porque queriam o guarda-chuva high-tech. Eu disse que queriam, não disse que precisavam. Foi assim que se materializou um produto horrível e disfuncional. Como nossos desejos de consumo podem ser utilizados para incentivar a indústria a produzir porcaria que ou quebra fácil ou a gente nem usa. Tem tudo a ver com uma coisa chamada de engenharia do consumo. Eu vou te explicar em detalhes. Você vai ficar abismado. Antes disso, aquele intervalinho para falar de quem leva a manufatura a sério, de quem usa sua matéria-prima com respeito, de quem fabrica com eficiência e faz coisa para durar. Obrigado, Insider. É meio triste, né? Você vê uma roupinha bonita ali na internet, uma camiseta ali que corresponde aos seus desejos estéticos, mas daí você vai usar e percebe que é meio descartável. É ruim, né? E é ruim mesmo. Uma camiseta que você lave meia dúzia de vezes e já sai ali toda irreconhecível, isso é ruim para você, isso é ruim para mim, é ruim para o meio ambiente, para a sociedade. Eu acredito que a manufatura de qualidade, coisa feita para durar, e parece que uma indústria assim é mais saudável para todo mundo, sabe? E é por isso que eu sei que a Tech T-Shirt é para todo mundo. E é a tecnologia que proporciona essa durabilidade. O tecido mais liso permite que os corantes eles penetrem mais fundo lá na malha. Então, demora muito, mas muito mais para desbotar. Mas isso aqui é o mais interessante. Olha bem para isso. 2 camisetas que foram lavadas o mesmíssimo número de vezes. E olha que absurda que é a diferença. E cá estou eu vestindo uma delas, né? Essa minha é a M, na loja você encontra do P ao XXGG. Então, se você entrar lá no site, você vai encontrar o tamanho certo para você, a cor certa para você, e tem mais um monte de produtos lá pelos quais você pode se interessar.
Tá aí o convite para o site da Insider. Mas eu não quero que você vá sozinho. Leve também o nosso cupom Meteoro, porque com ele a coisa fica ainda mais divertida. Saca só, você lembra que esse cupom dava 12% de desconto, né? Pois agora ele continua dando 12%, se você já for cliente lá da Insider, já comprou e tal. Mas se for sua estreia no site, agora é 18%, para comemorar o fato de você ter descoberto a nova tecnologia disponível para o vestuário. Nada mal, hein? 18% de desconto. Dá uma olhada na variedade das peças. Você vai achar as meias Spectrum também. Tem a minha preferida, né, cara? A cueca Performance, que além de ter toda essa tecnologia do tecido, tem umas costuras muito bem pensadas assim para o seu conforto, sabe? E certamente tem mais coisa lá que vai te despertar ainda mais interesse. Para você, eu desejo um bom passeio lá no site e para Insider fica aqui o meu agradecimento por nos ajudar a manter esse projeto no ar. Valeu! Por que é que a gente compra uma bolsa de hidratação que não fecha? Por que é que a gente acha normal um videogame fritar depois de uma semana de uso? Por que é que a gente quer um guarda-chuva que é barulhento, ineficiente, pesado e ainda arrisca dar choque na gente? As respostas estão nas mãos de um homem do qual você talvez ainda não tenha ouvido falar. Posso apresentar a vocês dois? Ernest Elmo Calkins. Esse cara é um ancestral sagrado da publicidade nos Estados Unidos. Os principais trabalhos dele são da década de 30. As campanhas de publicidade que ele bolou são caso à parte. Dizem, por exemplo, que esse foi o cara, ou um dos caras, que tornou tradição o cereal no café da manhã lá nos Estados Unidos. A campanha dele teria sido. Também escreveu muito sobre publicidade. Ele era um teórico, além de tudo. E esse cara escreveu naquela época umas coisas que vão te deixar chocado. E aqui eu vou te pedir para ler uma das frases dele. Mas é só um pouquinho de leitura, vai, tenha paciência. Por que você iria querer a bolsa do ano passado quando a bolsa deste ano é muito mais atraente? Será que existe algum triste desperdício nesse processo? De jeito nenhum. Desgastar as coisas não produz prosperidade. Comprar as coisas, sim. Consegue entender a lógica do cara? Para ele, a prosperidade vem através do consumo. Então é até um favor para o mundo que você faz quando joga fora coisas que ainda funcionam ou que poderiam ser usadas por outras pessoas. Eu sei que soa absurdo no século XXI, mas tenta lembrar do contexto histórico desse raciocínio. Esse cara era um publicitário que viveu a crise de 29 e formou suas ideias naquele período. Lembre que quando veio a crise, o governo americano lançou lá um pacote para intervir na economia. E o Elmo, ele estava pregando uma intervenção na indústria também. Para superar a crise, na visão dele, a indústria tinha que produzir muito mais coisa, muito mais barata, para vender para um público que estava cada vez mais pobre. E também era um objetivo declarado fazer produtos que durassem cada vez menos, para manter as pessoas comprando, porque era isso que ia salvar os Estados Unidos da crise. Vamos ler só mais um pouquinho. Os bens se dividem em duas classes: aqueles que usamos, como automóveis ou aparelhos de barbear, e aqueles que consumimos, como pasta de dente ou biscoitos e refrigerantes. A engenharia do consumo deve garantir que passemos a consumir os bens que agora apenas usamos. Usar menos e consumir mais. Eis a filosofia do nosso Elmo. Tá por aí até hoje. Ernest Elmo, yeah, incredible name. In the 1930s, during the Great Depression, he wrote this paper that was like, okay, like the government should really like support this idea of planned obsolescence. Except he didn't call it planned obsolescence. He called it consumer engineering. Remember that jacket you bought? Well, it's a new season and it's out of style. Buttons are out, zippers are in. So you buy something new, but not because there was anything physically wrong with the original. That's why it's called consumer engineering, right? Like it's up here in the brain. And we've been living this way for decades, so now we all want the next best thing all the time.
and that demand has spun out of control. Sentiu que entrou aí o termo obsolescência programada? Tava demorando, né? Mas aconteceu. E foi esse publicitário que se saiu com essa ideia, com esse conceito, uns 100 anos atrás, com o objetivo de salvar a economia. Esse trecho de vídeo aí que eu mostrei, vídeo gringo, é esse aí, ó. Por que é que tudo que você compra agora é pior? É um vídeo do Vox, né? E o que esse vídeo faz é desenhar o caminho que o pensamento do Elmo percorreu até chegar nos nossos dias. Eu vou emprestar um gráfico desse vídeo para te mostrar. Tem tudo a ver com essa relação aqui, ó. Saca só. Qualquer produto tem essas 3 qualidades aí, ó. Funcionalidade, aparência e capacidade de produção. Para ganhar em capacidade de produção, os produtos estão perdendo em funcionalidade e em aparência. Capacidade de produção tem que ser fácil de fabricar, que é para fabricar bastante. E se o produto não se mantiver funcional por muito tempo, dane-se, ele é feito para ser comprado um novo a cada ano mesmo. Esse é o raciocínio, é um jeito de pensar que vem lá do século passado. Aí você poderia pensar que a gente chega agora no século XXI, começa essa conversa de crise ambiental, e todo esse contexto novo deveria tornar obsoleto esse jeito do Elmo de ver as coisas, né? Só que não. Aconteceram umas coisas aí recentemente que só deram mais força aí para essas ideias. Fato, né? É que a tecnologia começou a se desenvolver muito rápido. De repente, do nada, você já tinha um argumento sólido, um argumento verdadeiro para trocar de computador todo ano. Isso era necessário para algumas pessoas, ou de telefone celular. Então, esses saltos tecnológicos acabaram validando as ideias do Elmo. Que sentido faz fazer um computador para durar 15 anos se no ano que vem ele já está obsoleto? When things like computers first became part of our daily lives, it made a lot of sense to upgrade devices pretty often. There was actually very big differences in what a device did that's 2 years old versus one that was brand new in the market. There was just big leaps. This is Gay Gordon Byrne. She directs a consumer advocacy group called the Repair Association. You know, if you had a 2-year-old thing, you probably couldn't do half the cool stuff that the other guy could do. So that kind of fueled the replacement cycle because you really did get something better in terms of functionality. For example, when the iPhone was first made, it was a major breakthrough. Subsequent phones up to a point responded to major technological leaps, like look at the difference between the 3GS and the 4. The iPhone 4 had a way better resolution and a front-facing camera. For a while, these major leaps between models was the norm for technology. But we're not making those giant changes as often anymore. Entendeu, né? Até uns anos atrás fazia sentido trocar de telefone de um ano para o outro. E isso era muito, mas muito bom para as fabricantes. Elas se acostumaram com essa lógica. Quando os saltos tecnológicos deixaram de ser tão significativos, elas souberam manter aí essa vantagem para elas mesmas. E algumas dessas empresas foram longe, viu? A Apple foi pega no pulo. A Apple entrou na mira das autoridades francesas por causa de possíveis práticas prejudiciais aos consumidores. A empresa estaria limitando a vida útil, em especial dos iPhones, a partir de uma prática conhecida como obsolescência programada. Resumidamente, isso significa planejar para que um aparelho não dure muito tempo, forçando os usuários a comprarem novos dispositivos com certa frequência. E não é só que os produtos hoje duram menos, eles também têm uma diferença fundamental em relação ao que era fabricado no passado. Os eletrônicos que a gente compra hoje, eles dificilmente podem ser abertos. Eles são feitos para que você não acesse nada que tem dentro deles. Uma caixa preta, que é para o consumidor não entender como funciona e não ter a menor chance de consertar, nem com assistência profissional e muito menos sozinho. All these things started to come into the world. They didn't come in with repair tools. They came in to be thrown away. Basically, when this stuff breaks, it's often intentionally impossible to repair. Because if you buy something that has a computer chip in it or a circuit board or whatever, you probably can't make one in your garage. So you're very reliant on what the manufacturer will agree to sell.
And very often they don't agree to sell parts and tools and diagnostics or even give you a diagram. But sometimes it really just isn't possible to fix because they cut corners just like in fashion, replacing metal and screws with plastic and glue. Eu já disse que quando o Elmo se saiu com a sua ideia aí da engenharia do consumo, meio ambiente ainda não era uma questão, né? Só que o mundo mudou e os números dos nossos hábitos de consumo apontam para um cataclisma. Um celular, por exemplo. Nos Estados Unidos, o pessoal usa um aparelho pela média de 3 anos. Acontece que para compensar o impacto no meio ambiente, um celular precisaria ser usado por, no mínimo, 25 anos. E esse é só um exemplo do quanto a coisa é insustentável. Esse padrão de consumo vai acabar mudando nas próximas décadas, pelo bem ou pelo mal. Não dá para continuar assim por muito tempo. Mas os dados mais aterrorizadores vêm de uma pesquisa da ONU. Essa pesquisa mostrou que do começo dos anos 2000 até 2014, a humanidade passou a comprar 60% mais roupas e diminuiu o tempo de uso de cada uma dessas peças pela metade. E essa é a nossa realidade no momento. No mundo em que tudo dura a metade, você é obrigado a sempre comprar o dobro.